paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerdiano, Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E aqui está comigo a minha companheira de sempre, irmã Vanderleia. A paz do Senhor, irmão Jair. A paz do Senhor, querido. Vamos aqui na nossa lição de número 4 desse trimestre maravilhoso, falando sobre a tricotomia do homem, né? Corpo, alma e espírito. A lição hoje é de número 4, que vai ser ministrada no próximo dia 26 de outubro de 2025. O título é O Corpo como Templo do Espírito Santo. É aquela sequência, né, de lições que eu falei, que falaria sobre o corpo, e ela acaba hoje, né? A partir do próximo domingo, nós estaremos, na próxima lição, nós estaremos falando sobre a alma. Hoje nós estamos falando a última lição desse que vai falar sobre o corpo. E o texto áureo diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. E a verdade prática diz: ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Meu Deus. Então, antes de nós fazermos leitura bíblica em classe, os objetivos do comentário, quero pedir mais uma vez, irmão Vanderleia, que ore por nós. Amém. Vamos orar? Vamos orar, né? Confiar no Senhor, que Ele está conosco. Amantíssimo Deus, Tu és santo. mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua Oh, palavra. Deus, Essa recompensa maravilhosa, Senhor, de ensinarmos a Tua palavra, de poder instruir algumas pessoas sobre esse assunto tão importante, sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. Senhor, fica conosco mais essa aula, Senhor. Fica conosco, instrui os seus servos nessa noite, nesse dia, Senhor. Aqueles que vão tirar tempo pela manhã, à tarde ou à noite. Senhor, toma cada psique nesse dia, Senhor. Estende as tuas mãos poderosas. Pai, nos instrua, Senhor, para que nós possamos entender e também passar esse conteúdo de tão importância e relevância. Senhor, nos dê a tua graça, a tua misericórdia, nos dê sabedoria para poder entender essas lições que são tão importantes, mas também são tão difíceis, Senhor, de abordar. Ó Espírito Santo, fica conosco. É o que nós te pedimos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, capítulo 6, verso 15 a 20. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, o membro de Cristo e faloeis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão disse dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fosse comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro é levar os alunos a compreenderem que são corpos, seus corpos, né, pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Segundo objetivo é ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. E o terceiro objetivo é conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Vamos à nossa introdução, que diz assim: na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo ela é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida, Romanos 8, 23. Nessa lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando a sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Então nós vimos na lição anterior
como aqui o comentarista diz, todo o resultado, tudo que se derivou do homem pecar, se entregar à devassidão, aceitar a proposta de Satanás, da serpente, e levar-se pelo pecado. E aí veio com ele as enfermidades, as dores, né, e a morte. O resultado final é a morte. Então, nós vimos agora o que a lição de hoje ela vem nos ressaltar. Que a obra redentora do segundo Adão, que foi Cristo, foi perfeita no Calvário. E a partir do Calvário, a partir da sua morte e a sua ressurreição, ele trouxe agora uma nova esperança para aqueles que o servem, para aqueles que creem nele. O que é? É ser templo do Espírito Santo. A partir do momento que nós cremos, arrependemos do nosso pecado, confessamos a ele como Senhor e Salvador da nossa alma, o Espírito do Senhor vem habitar em nós. Paulo vai escrever lá em Romanos 8, né? Que o Espírito do Senhor, ele testifica com o nosso Espírito que agora nós somos morada, que nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, porque ele vem habitar em nós. Então agora a intimidade dele é tão grande conosco, né? Agora a proximidade de Deus é tão grande conosco, que ele já fala dentro de nós mesmo, dando essa convicção que nós agora somos filhos do Senhor, filhos de Deus. Então a palavra-chave da lição hoje é templo, né? Vai falar muito a respeito do templo, não só o templo como corpo, né? Que é a ação do Espírito Santo, como também o templo de Deus construído no deserto. Também vai falar muito sobre isso, sobre essa comparação do que Deus fazia para habitar naquele templo, no meio de Israel, através do templo móvel que foi construído ali no deserto. Também vai falar do corpo, que é nossa, né, que o Senhor colocou em nós, juntamente com a alma e com o espírito. Primeiro tópico vai falar sobre o corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo. Tem o selo do Espírito Santo, e isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco. Esse estará em vós. A expressão habitar convosco, estará em vós, indica dois estados distintos. Indica, antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro dele pela experiência da regeneração. João 20, 22. Como acontece com todos que nascem de novo. Lá naquela passagem que Jesus conversa com Nicodemos e fala sobre isso. Como é propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Engana-se o que dizem que ele quer apenas o coração. Isso é conversa fiada, né? Isso é antiga, essa história, que Deus quer só o coração. Mas, verdade, Deus quer nós na plenitude, na completude. Nós lembramos de 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5. Nós já lemos em outras lições, mas é muito importante reler esse texto, porque ela combate. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai falar sobre isso, sobre essa tricotomia que Deus nos deu e que ela tem que estar purificada, irrepreensível para o dia do Senhor. Essa conversa fiada de que apenas o coração, isso é pessoas que querem espaço para pecar, querem licenciosidade para pecar e acham que isso é certo. Olha aqui que o apóstolo Paulo vai falar, né? Sobre nós sermos comprados e selados. Olha o que ele fala. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo não descarta parte alguma do ser humano. Todo o ser, na sua integridade, tem que se conservar irrepreensível para o dia do Senhor, porque o corpo peca, porque a alma peca, o espírito peca. Se a tricotomia do homem peca, então se para mim manter santo, eu tenho que me santificar nas três áreas do meu ser. Não é apenas na minha alma e no meu espírito, porque, como dizia o povo antigamente, não. Né, alguns vai falar também nessa lição sobre isso. Não, a alma, o corpo é mau, a matéria é má, só a alma e o espírito que é santo. Então eu posso pecar à vontade na carne, porque a carne é pecadora mesmo, mas o importante é que o meu coração seja de Jesus. Essa era a visão. Mas quando Jesus fala aqui sobre a questão de outro Consolador, ele vai falar sobre
habitará convosco e estará em vós. Então, antes da cruz, ele só ele sentia a presença, mas ainda não estava habitando. Mas a partir do Calvário, agora o Espírito Santo vem habitar, vem dizer, morar. Nós somos tabernáculo, templo vivo do Senhor. Então, onde um crente está, ele tem que entender isso. Ele tem que entender que ele é o representante de Deus naquele lugar. É esse que é o grande problema da igreja hoje. Dá a impressão que a igreja perdeu esse viés, perdeu essa direção. Uma boa parte dos crentes. Uma coisa que é fundamental para você provar que você é crente, não é a roupa que você veste, não é a Bíblia que você anda com debaixo do seu braço, não. É você mostrar com o seu caráter, com o seu testemunho, que Deus habita em você. Aí você pode até abrir sua boca e pregar a palavra e ganhar almas para Jesus. Como você no seu trabalho pode tentar evangelizar uma alma se com o seu testemunho você envergonha o evangelho? Ou eu envergonho o evangelho? Com palavras torpes, com palavrões, contando piadinha pornográfica, participando das imundícies da carne, aí depois eu quero mostrar que eu sou crente e pregar o evangelho? Não. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar que eu sou servo do Senhor, que o Espírito dele habita em mim, para que as pessoas olhem em mim e vejam que o Espírito do Senhor habita em mim, porque de repente o que está faltando, talvez você ganhar o seu colega para Jesus, ganhar um parente para Jesus, é porque ele não está vendo em você o testemunho de mudança, o testemunho que mostra que você é servo, que você é crente. Então, antes ele só sentia uma presença, agora não, nós temos a presença dele dentro de nós. Se você olhar toda a história de Deus, desde o pecado de Adão, no passado era Deus por nós, era o Jeová Todo-Poderoso se apresentando pelo povo, pela igreja, pelo Israel, né? Buscando lá do Egito, trazendo para a terra prometida, dando os livramentos, era por ele. Mas ele prometeu já no livro de Isaías que tinha um sinal. Qual sinal? Que a virgem daria à luz e nasceria um filho, e o seu nome seria Emanuel. Agora o que é? O Emanuel já é Deus conosco. É Deus conosco, quer dizer, Jesus já é verdadeiramente o Deus conosco. Já no passado era Deus por nós, Jesus já era Deus conosco, né? Ele vai falar, né? Você vai ver o João escrever sobre isso. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória no gênero do Pai, cheio de graça e de verdade. Então realmente ele habitou, ele veio, ele armou a sua tenda. E se habitar é armar a sua tenda. Jesus, por um período de tempo no seu ministério, como se ele armasse a sua tenda e viesse, né, habitar no meio do povo. Agora, a promessa dele aqui nesse versículo, né, João 14,16, ele vai falar assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, agora para que fique convosco para sempre. Agora é diferente. Já não é o Deus conosco, já não é o Deus, o Emanuel, já não é o Deus por nós, né, o primeiro, já não é o Deus conosco, agora é o Deus em nós. Então, agora o Espírito Santo habitando em nós, é o Deus habitando na minha pessoa, na sua pessoa. Esse fraco ser humano aqui, você, esse frágil ser humano que está me ouvindo, agora tem a graça pode glorificar a Deus por isso, ser habitação e morada do Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora, irmão Gerto, tem pessoas que ele veste com uma capa de crente, né? Ele se ele está com servo, ele é servo. Se ele tá já vi isso daí. E se ele está na igreja, ele aonde vai é como um camaleão, ele adequa aquele lugar. Nós devemos entender que nós temos a morada de Deus. Não é assim, hoje eu estou no meio da pessoa, eu estou demonstrando que eu sou a morada de Deus. Agora eu saio dali, eu demonstro outra coisa, isso não procede, né? Na vida do crente. De maneira, é verdade. Nós não somos um ator, nós somos... Jesus falou assim, quando estava ensinando o sermão, ele falava o sermão do monte, né? O sermão da montanha, o sermão do monte. Aí está em Mateus 5, 6 e 7. Ele vai falar assim, que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. O que ele está falando com isso? É a firmeza de ação, de atitude. Não é só o falar, é a atitude. A minha atitude tem que ser igual no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja. As pessoas têm que saber que eu sou uma única pessoa. Eu não sou um
que faz o papel de ímpio no meio dos ímpios, que faz papel de crente no meio dos crentes, faz papel, né, de beberrão no meio dos beberrão. Não. Eu tenho que ser apenas aquilo que realmente Deus me chamou para ser, servo dele. E como servo dele, eu tenho que dar o exemplo do caráter dele na minha vida, em qualquer circunstância. Qualquer situação. Em qualquer situação, eu tenho que demonstrar isso. É aí que eu falei logo no princípio. Eu só vou ganhar almas para Jesus se realmente eu primeiro tenho que dar um testemunho, depois eu abro a boca e prego o evangelho. No segundo subtópico, fala assim, não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que apesar de ensinados, Atos 18, 11, falta-lhe uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo fez semelhantes indagações por 4 vezes. Né? Tem as referências aí. Os coríntios eram imaturos, carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Discussões que visam negar a necessidade da santificação corpórea são sinais de maturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto, fica sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Segundo Deus, o próprio Deus, ele tem um padrão mais elevado. Mas a pergunta de Paulo é retórica, por quê? Porque ele ficou um ano e 6 meses, talvez foi a igreja que mais Paulo gastou tempo, porque a outra ele passava, fazia o trabalho, preparava o obreiro e seguia. Mas em Corinto ele ficou 1 ano e meio. Então quando ele falou, não sabeis vós, ele está falando de algo que eles sabiam realmente, ele já tinha ensinado. Agora o problema é que ele falou, eu tenho que lembrar vocês de novo. Por isso que eu queria bem tratar vocês como adultos, eu queria tratar vocês como espirituais, mas vocês são carnais. E eu sempre ensino isso na igreja, que tem pessoas que confundem isso. Aí querendo trazer um trabalho para dentro da igreja, por exemplo, de libertação. Mas a libertação é para ímpio, para pecador que está cheio de demônio. Porque o crente, ele tem um crente espiritual e o carnal. Infelizmente, irmão, nós estamos convivendo com essa raça. Então, aqui, a igreja de Corinto é um exemplo muito claro entre o carnal e o espiritual. Por quê? Porque ao mesmo tempo que era uma igreja dotada de dons espirituais, era igreja, talvez hoje é o sonho de consumo de qualquer pastor ter uma igreja como a igreja de Corinto, irmão Vanderlei. Porque essa igreja, ela tinha, sobejava os dons espirituais. Chegava no culto deles, eles tinham cura, eles tinham milagre, eles tinham operações de maravilha, eles tinham línguas estranhas, eles tinham profecia, o culto deles era uma maravilha. Paulo citou isso, a Bíblia é clara e enfática em dizer que era. Mas todavia, quando você vai ler a primeira carta ao Coríntios, você fica decepcionado. O tanto de pecado que Paulo encontrou ali, que chegou até ele. Né? Primeiro tinha partidarismo, uma de Paulo, outra de Cefas, outra era de Apolo, outro era de Jesus. Aí depois tinha um filho que ficava com a madrasta e tomava ceia e participava do culto tranquilamente, relacionando um relacionamento totalmente pecaminoso e aceito pelo pastor e pela igreja. E tinha outras contendas que havia entre eles também, em situações de levar um irmão até a juízo por causa de dívida, por causa de alguma coisa, sendo que Paulo chamou a atenção, será que porventura não tem um sábio entre vós para julgar vossas causas? Vocês têm que levar as causas de crente na mão de ímpio? Né? Quer dizer, eram coisas que aconteciam no meio disso. Por isso que ele chamou eles de carnais. Vocês não são espirituais. Eu gostaria de tratá-los como espirituais, mas vós sois carnais. Romanos 6,12, olha só o que Paulo fala sobre o pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em sua concupiscência. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O que Paulo está dizendo aqui aos romanos? Que ele está mandando essa mensagem aqui, irmãos, não é para ímpios, para crente, para a igreja. Ele está dizendo assim, quer dizer que dentro da igreja de Roma ainda tinha, né? Ou talvez no Corinto também tinha, pessoas que estavam na igreja, mas estavam indo oferecendo o seu corpo para o pecado, para as concupiscências. Ele falou, você de lá saiu, você saiu da escravidão do pecado. Uma vez saindo da escravidão do pecado, você não pode mais se sujeitar a isso novamente. Você não pode sujeitar
à promiscuidade da prostituição. Você não pode sujeitar novamente ao homossexualismo. Você não pode sujeitar novamente à pedofilia, a todo tipo de abominação aos olhos do Senhor. Não, você tem que rejeitar, refutar. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, quando nós aceitamos Jesus, sim, o Espírito Santo vai habitar em nós somos nova criatura, mas o velho homem está lá, dormente. Por qualquer coisa, se eu alimentá-lo, se você alimentar, você vai fazer ele despertar novamente. Ele vai se manifestar novamente. E qual o caminho, então, para não deixar que ele sobreviva? Matando ele como? Na oração, no jejum, na leitura da palavra, fazendo a obra do Senhor, mantendo uma vida de santificação. Isso é que vai fazer com que ele permaneça lá inerte. Agora, se eu procuro tudo que alimenta a minha carne, que alimenta o meu desejo, né? Olhando coisas que não convêm a crente, visualizando coisas que não convêm a crente, meu querido, aí você pode correr o risco, sim, de cair novamente no laço do pecado. Se eu posso dar uma opinião, irmão, já isso nos traz um alerta, porque a palavra do Senhor diz que errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E o Senhor falou que a igreja de Corinto tinha todos os dons, né? E eu vejo diariamente pessoas que, em vez de examinar a Escritura, aquela pessoa que é dotada de dons, fala para ele é lei. E aí aqui deixa bem claro que essas pessoas estavam totalmente carnais, mas mesmo assim eles tinham o dom, né? E Deus usava. E Deus usava. Então, que nós não devemos achar que só porque a pessoa é dotada de dons, irmãos, ele está ensinando a palavra corretamente. Por isso nós devemos ser como os bereanos, né, irmão Jair? Examinar as escrituras. Porque se você olhar pela igreja, Paulo não deveria ter tido nenhum tipo de problema com essa igreja. Não era, se fosse questão de dons. De dons. Outra coisa interessante que eu quero fechar esse segundo subtópico é o seguinte, falando sobre a questão da substituição da roupa de Adão e Eva. O que Adão... Olha que Adão era inteligente. A Bíblia nos mostra isso, a inteligência que Deus deu a Adão. Né? Tanto é que ele foi um homem que deu nome aos bichos. Você tenta enumerar 100 bichos, você consegue. Gente, é muito. 1000 bichos. Tem muito mais do que isso. Fora os que estão em extinção. Então, ele foi o que deu nome. Isso que ele foi, deixou na Bíblia para provar a inteligência que esse homem tinha. Agora, quando era na questão de pecado, olha só o traje que ele foi fazer para si e para sua esposa. Pegou uma folha de figueira. Ele cozeu aquilo e fez um avental. Gente, é claro que é uma roupa totalmente frágil, né? Uma fragilidade total. Qualquer coisa ela seca. Ela saiu só dela sair lá do galho, ela já vai secar, né? Porque é natural. Vai secar. Então, quer dizer, aí você vê a fragilidade humana quando se vê essa comparação. O que Deus preparou de vestuário e o que ele se preparou é ver a fragilidade humana. O que Deus fez? Ele foi lá, sacrificou o animal, preparou um traje de couro de animal, tanto para Adão e para Eva. Então, às vezes, nós ficamos aqui batendo cabeça. Isso é costume, isso é não sei o que lá, e que Deus não tem nada com esse negócio de roupa, não sei o que lá, e que isso é tirar a liberdade das pessoas e tal. Mas o próprio Deus, a partir do pecado do homem, ele colocou um padrão muito acima do nosso, vestiu roupa de couro. Já viu roupa de couro como é que é grossa? Enquanto nós aqui, hoje nós temos roupa muito mais leve do que uma roupa de couro, né? Nós temos muita roupa, geralmente, da natureza, feita das plantas, né? O que é interessante? O que Deus está dizendo? Que agora, a partir do pecado, nós temos que manter uma palavra chamada pudor, tanto para homem quanto para mulher. Porque muitas vezes as mulheres reclamam que normalmente elas são mais visadas na igreja, reclamam muito. Mas se você analisar bem, também muitos homens hoje em dia também vestem roupas que muitas vezes tira o decoro, né? Sem pudor algum. Um dia eu tenho um exemplo. Um dia eu estava numa igreja, fui num trabalho de festividade. Chegando lá, o pregador veio de fora. Era um rapaz jovem, forte, mas acho que ele queria exibir o seu físico, né, de academia. Ele colocou um terno, que eu não sei como ele entrou naquele terno. Porque o pessoal critica muito as mulheres, mas eu já observei homens também que também querem se exibir dentro da igreja. E aí ele vestiu empacotou aquela calça a vácuo, que eu não sei como é que ele estava respirando. A impressão que dava, a qualquer momento, aquela calça
explodir, tão apertada que estava. Você via todas as curvas da coxa dele, do corpo, do peitoral dele. Por quê? Porque ele queria se exibir. Na verdade, ele esqueceu que ele é templo do Espírito Santo, e ele dava ainda com uma incumbência maior. Além de ser templo do Espírito Santo, ele era ali o profeta da noite, ele ia ser o pregador, né? Ele deveria pensar, que roupa eu devo vestir? E é interessante, irmão, que nós estamos preocupados com uma coisa, porque esse corpo não é meu, o corpo da minha esposa não é dela, nosso corpo é do Espírito Santo, é Deus que nos concedeu esse corpo, ele agora é a habitação dele. Então, quando o Espírito Santo veio morar em nós, ele veio como selo. Selo, o que é selo? Quando eu fabrico alguma coisa, quando eu produzo algum produto, eu coloco o meu selo como identificação que fui eu que fiz. Então, eu sou proprietário. Então, quando a pessoa comprar aquele selo, não, foi o fulano que fabricou, isso aqui é a fabricação do fulano. Tem um selo. Nós temos, sabe quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, sabe onde que ele vai buscar? Ele vai buscar os selados. Aqueles que têm a marca, né? Aqueles que têm o Espírito Santo nele. Porque esse o Espírito Santo em nós é o selo. Então, se nós somos propriedade de Cristo, nós somos mais propriedade nossa, nós não temos liberdade de andar de qualquer maneira, não. Eu fico pensando, será que você e eu, quando nós nos vestimos para ir a um culto, ou até mesmo para ir à rua, ou mesmo para passear nas praças, se nós questionamos a Deus se aquela roupa está adequada para nós vestirmos? Acho que, na maioria das vezes, nunca se fazemos isso, mas deveria ser necessário. Porque realmente nós temos que saber que nós somos morada e habitação do Espírito Santo. De repente, eu posso vestir uma roupa, minha esposa pode vestir uma roupa, alguém pode vestir uma roupa, que ela vai causar desejo em outras pessoas, sexualmente dizendo, né? De repente, uma saia colada, um corpo muito no corpo, uma calça muito ajustada no corpo, vai atrair pecaminosidade, né? Você, sem saber o que está acontecendo, mas porque vestiu aquela roupa, e às vezes tem um corpo já bonito, atrai alguém. Às vezes a pessoa fala, não tem, mas de repente para alguém você tem um corpo bonito, para outra pessoa você tem um corpo bonito. Aí você está andando com uma roupa muito indecente, o que vai acontecer? Você vai levar alguém a pecar, vai levar alguém a cometer pecados, né, na mente. Porque sabia que não precisa adulterar, não precisa deitar com a pessoa. A Bíblia falou claramente. Hoje, se eu olhar para uma mulher com desejo por ela, eu já adulterei com ela. Isso é Bíblia. Então, eu tenho que tomar cuidado até onde que eu olho. Por isso que Salmo 101:3 vai falar, não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, se eu tenho alguma coisa diante de mim, eu tenho que, a gente tem que procurar buscar santificar até os nossos olhos do que nós estamos olhando. E é interessante que há uma diferença entre o homem e mulher nessa questão. Que a mulher, ela é mais audição e o homem é mais visão. Então, às vezes a mulher, para ser conquistada, né, para questão de adultério, questão de pecar, o homem precisa ter lábia para chegar, conversar, né, conquistar. Às vezes você vê uma mulher muito bonita com um camarada assim, feio. Mas por que ele conquistou aquela mulher bonita? Porque de repente ele teve uma palavra, ele soube conquistá-la, né, na sedução da palavra, conversando, elogiando, fazendo algo que agradou a ela, ele conquistou. Já o homem não. O homem já peca só no olhar. Ele viu, ele já não quer nem saber quem é, já começa a crescer o olho. Então, quer dizer, tudo isso, irmão, são coisas que nós temos que vigiar, porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos a habitação dele, morada e habitação do Espírito Santo. Temos que tomar muito cuidado, porque o pecado, como disse o Senhor falou para Caim, jaz à porta. Temos que tomar muito cuidado. Propriedade e domínio é o terceiro subtópico. O detentor da propriedade deve ser também o domínio, o detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos ver sobre o seu domínio. Como enfatiza Paulo, o nosso corpo é para o Senhor, 1 Coríntios 6,13, e não para as impurezas. Somos membros de Cristo, o templo do Deus vivente. Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terrível sofrimento. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduz a uma verdadeira e completa cura e restauração. É terrível, irmãos, porque nós somos propriedade, né, do Senhor. E se nós somos propriedade do Senhor e Ele tem domínio sobre o nosso corpo, uma certa feita me perguntaram assim, pode, o jovem me perguntou, lá do irmão da igreja dele que queria fazer tatuagem, perguntou para mim, que eu sou pastor, no trabalho, falou assim, quer saber a sua opinião. Ele pode fazer tatuagem? Eu falei com ele assim, pergunta a ele lá, se ele orou e pediu ao dono do corpo dele se ele pode tatuar o corpo.
Porque se ele perguntou e ele teve a resposta de Deus que ele pode atuar, quem sou eu para questionar? Foi a resposta que eu dei para ele. Porque é isso que muitas vezes nós estamos fazendo hoje. As pessoas não questionam o que está fazendo no seu próprio corpo, achando que ele tem total domínio sobre o seu corpo. Não é uma verdade. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida, nós trocamos de senhorio. É isso que é a dificuldade das pessoas entenderem. Nós trocamos de senhorio, nós saímos do senhorio de Satanás e entregamos no senhorio de Cristo. Ele não é só Salvador, ele é Senhor. Então, se ele é Senhor, eu não posso ficar agora entregando os membros de Cristo a domínio de Satanás, ao domínio do pecado. Por exemplo, tem um texto aqui, que eu coloquei, deixa eu ver, 2 Coríntios 4, 10, 11, fala assim, 4, 10, 11, 2 Coríntios, fala assim, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Quer dizer, o corpo nosso tem que estar na total dependência de Jesus. Entrega total. E a entrega total, eu estava ouvindo um certo comentarista falar uma verdade, que no passado, quando a igreja começou, a igreja sabia que ela tinha um espírito sacrificial. O que é o espírito sacrificial? O espírito de cordeiro. Sabia que o animal, o cordeiro, ele é um animal que nasceu com esse... como dizer, não tem uma inteligência, mas ele tem um instinto. O instinto dele é para sacrifício. Ele se oferece para sacrifício. Eu vi uma imagem interessante um dia na internet, um cordeiro ele baixando o pescoço para bater o cordeiro. Ele veio um outro pequenininho e colocou a cabecinha também. Ele se oferece. Eles vão chorando, né? Tudo bem que ninguém aceita ser morto. Mas eles vão porque eles têm um espírito sacrificial. Deus já colocou nele esse instinto para sacrifício. Então, tanto é que ele é usado para o sacrifício. Jesus, ele é o representante de Jesus, foi chamado Cordeiro Pascal. João falou, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele foi o título que ele foi dado, Cordeiro. Então, nós também fomos chamados como cordeiros, como ovelhas ao passo do Senhor. Só que nós hoje, nós estamos meio que não aceitando mais essa condição de cordeiro. Nós não queremos nos sacrificar na obra do Senhor. Nós não queremos nos ofertar, como Paulo falou, gastar e deixar se gastar, não. A gente quer que Deus faça, né, as coisas por nós. Nós queremos receber de Deus. Nós queremos receber as bênçãos, portas abertas, cura de enfermidade, né, prosperidade. Tudo isso nós queremos. Mas quando eu me ofertar, eu me apresentar, eu, como Paulo falou aqui, oferecer até a morte pela causa de Cristo, aí, filho, hoje em dia é difícil, tá? Essa igreja do século XXI não se compara à igreja do primeiro século na questão sacrificial. Amém? Quero passar o segundo tópico para a irmã Mandela. Amém. Vamos lá. O segundo tópico vai nos dizer assim: o corpo como tabernáculo. Portador da presença. Uma das figuras aplicada no corpo do Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos nesse tabernáculo, que está em 2 Coríntios 5,4. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, 2 Pedro 1,14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25. É solidificada o entendimento do corpo como portador da presença de Deus, que está em Romanos 8,11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação, que está em João 14. Irmãos, esse texto vai nos falar que nós somos o quê? Tabernáculo do Senhor. Agora, irmão, o meu corpo, no Antigo Testamento, Deus, ele manda construir um tabernáculo, né? E nesse tabernáculo, nessa tenda, ele se manifestava, né? Agora, o Senhor, após Jesus vir, morrer por mim, né? E aspirar todo o seu sangue naquela cruz por mim e por você. Agora, em vez dele estar, de nós ter um templo, porque ele vinha habitar, porque a Bíblia diz que ele habitava ali, os santos do santo, né? Agora não, eu e você, meu Deus, isso é muito importante, somos morada
dele, irmãos. Irmãos, Deus agora ele habita em mim. Mas não é de qualquer maneira, irmãos, que Deus habita em mim. Porque nós vamos falar sobre tricotomia do corpo, né? Nós estamos falando. E há 3 tipos de corpo. Tem o corpo. Tem o corpo carnal, né? Corpo comum. E o corpo espiritual. Por que o corpo carnal, irmão? Porque todos nós, irmãos, eu tinha um pastor que já partiu em Cristo e falava que todos nós temos algo de Jesus, temos algo de Deus, né? Porque quando o Senhor faz o homem, ele sopra dentro do seu corpo o seu caráter. Então, todo homem ele tem algo de Deus. Mas agora, para nós pertencermos ao reino de Deus, nós temos que negligenciar esse corpo que traz o pecado adâmico. Porque quando Adão peca, ele quebra aquela comunhão, né, irmão Jair, que ele tinha com Deus. Então, todo homem, e depois de Adão, ele carrega em si um pecado. E esse pecado, ele traz dificuldade de estarmos junto com o Senhor. Mas depois da cruz, mas para que eu possa me tornar o templo do Espírito Santo, é quando eu nasço, irmão Jair? Não. É quando eu nasço sim, mas é quando eu nasço de novo. Irmãos, quando nascemos, somos criatura do Senhor. Porque Ele fez os céus e a terra. E tudo que está debaixo do céu e a terra foi o Deus que fez. Mas agora, para nós nos tornarmos tabernáculo de Deus, para que Deus possa morar em mim, primeiro eu preciso aceitar aquele que morreu por mim. Quem é, irmão Jair? Cristo Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, 14, diz assim: sabemos que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como tabernáculo também nosso Senhor, como também o nosso Jesus Cristo, já me tendo revelado. Pedro e Paulo usam a expressão tabernáculo, referindo-se ao nosso corpo. Isso nos faz entender sobre o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, o tabernáculo, ele se fazia ali dentro do tabernáculo seu, separado para o Senhor. Agora, irmãos, para que eu seja tabernáculo, primeiro, quando Pedro vai à casa de Cornélio já era um piedoso, a Bíblia diz, ele fala a palavra do Senhor Jesus. Agora Cornélio, né? Olha que é um anjo que mandou, hein? Cornélio agora, ele ouve as palavras de Pedro sobre Jesus, né? E agora, depois que ele ouve a palavra, que ele aceita a Cristo, aí sim, ele passa a ser morada do Espírito Santo. Para que eu possa ser morada, porque a Bíblia fala, em Atos, né? Que ele ia subir, em Atos, que acho que é 2, né? Que ele ia subir, Atos 1, e ele não nos iria deixar só. Ele viria um Consolador que estaria o tempo todo conosco, o tempo todo, ou seja, dentro de mim. Mas para que esse Consolador venha, irmãos, ele precisa... Qual é a porta de entrada do Espírito Santo na minha vida para ele fazer morada em mim, dentro do meu corpo? Eu sou o tabernáculo do Senhor. Ele tem que ver o sangue de Jesus. Ele tem que haver uma limpeza. E essa limpeza é feita, irmão Gé, através do sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado. Em Êxodo, capítulo 25, diz assim, 25, versículo 8, diz assim: farão meu santuário e habitará no meio deles. 22, e ali virei ali e falarei comigo, e acima do properatório do meio dos 2 querubins. Então, sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Irmãos, quando o Senhor... Há um episódio em Êxodo, né, irmão? O Senhor, ele manda que os Israel se preparasse, né, lavasse suas vestes, se afastasse, né, não manter relação, se consagrasse, para que ele ia falar com ele através... A Bíblia fala que ele toma um monte, né, acho que Moriá, né? E ali a Bíblia diz que o monte fumegava, e ali o Senhor começou a falar
visivelmente ao povo. O povo ouviu a palavra de Deus, mas a glória do Senhor era tão tamanha que o povo não suportou, não resistiu, eles tiveram medo. E aí ele disse para Moisés, Moisés, fala que Deus fala contigo, e ele disse, Senhor, fala conosco, porque a voz do Senhor era muito, como é que eu vou dizer, forte para os ouvidos daqueles homens. Mas agora, a partir do Calvário, irmãos, eu e você temos o Senhor dentro do nosso ser. Mas, irmã Leia, eu doeço. Mas, irmã Leia, eu tenho tristeza. Mas, irmã Leia, eu sofro. Mas o Senhor está dentro de mim. Mas cabe a mim ouvi-lo. Cabe a mim ser sensível à sua voz. O seu trabalhar em mim. O monte que ele conheceu é o Monte Sinai. O Monte Sinai, eu falei muito. É o Monte Sinai, irmãos. Eu confundi aqui. O segundo subtópico diz assim: o tabernáculo dicotômico. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto dicotômico do ser humano. A corrupção, a composição de 3 partes, assim como edificação feita no deserto. O tabernáculo compreende, primeiro, o pátio, segundo, espaço externo, o lugar santo, terceiro, o lugar santíssimo. Um espaço interno, único, coberto, parado apenas por um véu, que está em Êxodo, no capítulo 26, 33. O que lembra e atenua a divisão entre a alma e o espírito. Quando o tabernáculo foi levado, a glória do Senhor foi levantada, a glória do Senhor encheu. E assim a presença do Espírito Santo na vida do crente enche em sua integralidade o corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Irmãos, aqui o autor da revista, o pastor Ciro Queiroz, ele faz uma analogia, e compara ao nosso corpo ao templo, porque o templo ele tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. O pátio era aberto, então o pátio era aberto e algumas pessoas, podiam estar ali. Agora, lá de fora, as pessoas só viam o pátio e o lugar santo. Agora, o lugar santíssimo não era visto. Então, quando se olhava de fora, irmão Jerry, havia só apenas 2 repartições. Mas ali dentro havia 3 repartições, porque o lugar santíssimo, ele não tinha nenhum tipo de janela. Ele tinha arca, e somente o sumo sacerdote, após matar expiação pelo pecado, poderia adentrar no lugar santíssimo. E não podia entrar de qualquer maneira, irmão Gé. Ele tinha que fazer expiação pelo seu pecado e amarrava-se uma corda, com um sino, porque se ele tivesse algum pecado e alguma coisa que o Senhor o condenasse, ele morria. E não poderia entrar lá dentro para puxar. Tinha que puxar através dessa corda. Então, por isso o sino. Amarrava-se numa corda. Mas agora, irmão Gé, por que o pastor Queiroz faz essa analogia? Porque se for fazer a analogia do corpo, o pátio seria o nosso corpo, esse corpo aqui, essa matéria. E o lugar santo seria a nossa alma, irmão Gé? Que está no meio. E o lugar santíssimo seria o nosso espírito, Porque, irmãos, a alma, nós já estudamos em outras lições, ela fica no meio, Aqui está o espírito, aqui está o corpo, aqui está a alma. Mas nós somos um ser tricotômicos. Ela faz uma interação. Não tem como, irmão Gé, separar. Ela é aquela que interage com o mundo. Com o mundo. E interage com o espírito. E com o espírito. Não tem como separar. Nós temos aí o filme, aquele Caça Fantasma, que é um filme muito engraçado, um filme de comédia. E ali, aquele filme, eles pegam a alma da pessoa e põem numa máquina, mas é só em filme, irmão. Porque o nosso espírito e nossa alma, eles são entrelaçados no corpo. Não nasce nenhum ser humano se não houver alma e espírito, irmão Gé. Eles estão
entraçado, tanto o bebê, não tem como o corpo se manter sem a alma e sem o espírito. Quando Israel estava quando Israel fazia essa... quando Israel ele estava ali peregrinando pelo deserto, o Senhor vinha e ele vinha em forma de uma nuvem, não é isso, irmão Gerry? A palavra do Senhor diz que as nuvens paravam sobre cima do tabernáculo. E antes de falar sobre isso, diz assim que quando o tabernáculo ele foi inaugurado ali no deserto, a glória do Senhor foi tão grande, irmão Gerry, que Moisés não conseguiu adentrar a tenda. Porque a glória do Senhor... Eu não sei se os irmãos já sentiram isso, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos no primeiro amor, não é, irmão Gerry? E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, irmãos, nós sentimos alegria tão tamanha que dá vontade de ficar falando línguas o dia todo. Mas eu creio que esse dia que o tabernáculo foi inaugurado foi ainda muito melhor, irmão. A Bíblia diz que Moisés não conseguia adentrar a tenda, porque a glória do Senhor ela era palpável, ela era tocável, né? Ele tomava todo o espaço, ela né? tomou todo aquele ambiente. O pátio, lugar santo, lugar santíssimo, todo sentido ali, todo esse compartimento do templo foi sentido. Então Moisés não conseguiu adentrar nem no pátio. Por quê? Porque a glória do Senhor ela era ali como se fosse palpável, né? Como se pudesse pegar. Assim também é quando o crente chega do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele vai agir tanto na alma, no espírito e no corpo, né? Vai tomar todo o ser. Então tem gente que fala assim, não, mas tem até um versículo que a pessoa fala assim, que quando morrermos, o corpo vai ao pó, e a alma vai para o inferno, o Hades, e o espírito volta para Deus. Mas isso não concede, irmão Gerry? Isso não se sustenta, irmãos, porque quando eu peco no corpo, na alma e no espírito. Porque a alma é centro das minhas emoções, a alma é ligada ao meu corpo, também é ligada ao meu espírito. Se eu alimento a carnalidade, o pecado, eu estou no lado do pecado. Se eu alimento o meu espírito, eu estou, né, buscando as coisas de Deus. Então, não existe. Quando o Senhor nos chamar, irmãos, tanto a alma, tanto o espírito, eu não dá para falar todos os versículos, mas as pessoas se atêm a isso, porque alguns versículos falam assim, que a alma, essa pecará. Mas quando o Senhor fala alma, ele está intrínseco, a alma e o espírito. O terceiro subtópico, vamos dizer assim, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extrairemos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permanecia no mesmo lugar, que está em Êxodo 40:36. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Irmãos, como eu comecei a falar, quando Israel caminhava pelo deserto, sabemos que caminhou aí aproximadamente 40 anos, né? 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que quando era para parar, vinha a nuvem do Senhor, representava o Senhor, e parava em cima do lugar santíssimo. E ali Israel tinha que parar. Era a ordem, pare de marchar. Ali ficava bastante tempo naquele lugar. E somente quando a nuvem subia, Israel tinha liberdade de caminhar. O Espírito Santo, ele faz a mesma coisa em nossas vidas, se nós darmos ouvido a ele. Para nós andarmos em Espírito, irmãos, nós temos que pedir a orientação do Espírito Santo. Irmã Leia,
eu estou andando em Espírito, mas eu estou falando, eu estou comunicando com o Espírito Santo, eu estou buscando a Ele, eu estou atento. Quando o Elias, parece que o Elias que entra naquela depressão profunda, né? A Bíblia diz que o Senhor veio como uma brisa sutil. Irmão, nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Nós temos que prestar atenção no que o Senhor, no que o Espírito Santo está falando conosco. Porque muitas das vezes, irmãos, o Espírito fala e nós não damos nenhum tipo de atenção. Quando o tabernáculo foi inaugurado, né, que eu já expliquei, um tabernáculo guiado. Êxodo capítulo 40, 36. Quando, pois, a nuvem, que eu acabei de falar, se levantava, os filhos de Israel obedeciam. Irmãos, nós devemos saber o seguinte. Às vezes, o Espírito Santo fala conosco, não vai ali. Às vezes ele dá todo... eu conversei com a minha amiga esses dias e ela disse para mim que ela tinha que ir num casamento. E o Senhor deu 3... O Senhor fez... falou no coração, ela não entendeu. Depois o Senhor fez com que as finanças não dessem, ela não entendeu. Depois ela entrou no carro, o pneu do carro soltou no meio da pista, ela não me entendeu e ela continuou. Chegou no meio do caminho, o carro estragou. Irmãos, quando ela voltou desse lugar, aconteceu uma tragédia em sua família. O Espírito Santo falou com ela de diversas maneiras, mas ela não conseguiu entender. Às vezes nós nos metemos em situação terríveis, irmãos, porque não damos ouvido à palavra do Senhor. Não damos ouvido ao que Deus fala. Às vezes, o Espírito Santo usa uma pessoa, né? Às vezes você vai na igreja e você fala assim, mas o Espírito Santo não falou comigo. Mas o Espírito Santo às vezes falou na palavra. Às vezes ele usou até mesmo uma criança. Às vezes ele fez alguma coisa que você... Mas por que você não entendeu? Porque você não está sensível ao que o Espírito Santo está falando, irmãos. Eu tentei muitas das vezes vir mudar, eu sou de Minas, eu tentei muitas vezes mudar para cá. E Deus me dava vários sonhos, mas eu falava, não. E voltar para Minas. Mas eu falava, não, isso é sonho. Até que um dia ele me deu, ele enviou uma pessoa e essa pessoa disse para mim, eu vejo sim a sua mudança, mas de guindaste. E guindaste, irmãos, ele anda para trás, né? Ele pega as coisas puxando de ré. E aí que eu entendi que o Senhor estava falando comigo. Então nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo, para que nós possamos entender o que é ser o tabernáculo. Se eu e você somos tabernáculos de Cristo, e Jesus Cristo, o Pai, está morando dentro de nós, o Espírito Santo habita em mim, como que eu vou fazer para me ouvir? Eu preciso dar ouvido à sua voz. Eva, quando estava no jardim, eu já termino aqui, ela deu ouvido, todo dia o Senhor falava com ela, mas ela deu ouvido a uma voz que não era de Deus, né? Às vezes damos ouvido à voz do inimigo, damos ouvido à voz do mundo, damos ouvido àquilo que não é, e não prestamos atenção. Nós temos que saber separar qual é a voz do Espírito Santo e qual é a voz de Deus, né? Tem até um louvor, né, que diz assim, eu preciso calar, né, todas as vozes, de menos a sua. A sua de que? A voz de Deus em nós. Irmão Gé. Terceiro tópico, lá dizendo, vai falar cuidando do templo do Espírito. Primeiro subtópico fala fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo referente à impureza, na Almeida Revista Atualizada, ou imoralidade sexual no sentido geral, na nova Almeida Atualizada, ou então na nova versão internacional. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, feigo, fugir ou para longe, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas,
que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios da impureza sexual, que começa pelo cuidado com os olhos. Jó 31, Salmo 101, 3. Até citei o Salmo 101, 3 aqui. Não porá coisas mal diante dos seus olhos. O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Jesus falou em Mateus 6 também, no Sermão do Monte. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. Alerta divino é o imperativo radical: fugir. Irmãos, quando se fala fugir da prostituição, é algo muito sério. Porque às vezes tem pessoas que se acham super crentes. Não, eu sou convicto da minha chamada. Sou o cara. Homem, Deus, servo do Senhor. Ninguém me derruba, não. Mas o diabo sabe da minha fraqueza, conhece a sua fraqueza. E a questão da prostituição, Paulo não fala assim. Não, ele fala assim, evita na prostituição, né? Ele usa o verbo fugir, porque ele sabe que o homem é suscetível a cair. O homem é suscetível. 1 Coríntios 10, 12 fala isso, né? Aquele que estiver de pé, tome cuidado para que não caia. Quem cai é quem está de pé. Quem está deitado já caiu. Então ele está dizendo, Tá deitado, já caiu. aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, porque para cair é daqui para ali. Se eu facilitei, se eu dei espaço, se eu deixei o inimigo, porque uma coisa é o passarinho voar sobre a minha cabeça, né, como diz alguns aí. Agora, eu não posso permitir que ele faça ninho sobre a minha cabeça. Aí também é demais, né? Se o passarinho passa, até de repente faz alguma necessidade, cai na minha cabeça, eu posso até reclamar. Mas ele passou voando, não tive como evitar. Agora, ele pousar na minha cabeça e fazer a mesma coisa na minha cabeça e eu deixar, aí é comigo. Então, fugir da prostituição é isso. Tudo que for aparência de pecado, querido, cuidado. Porque nós somos seres humanos, nós ainda estamos presos num corpo de pecado. E aqui fala muito sobre a questão da pornografia. E é algo que hoje, no passado, eu lembro a gente ir no cinema assistir um filme pornográfico, né? Tinha que ser acima de 18 anos e não era fácil você entrar no cinema, e era só lá no cinema que você ia ver esse filme. Depois veio a época dos DVDs, né? Veio primeiro, né, os videocassetes, depois veio os DVDs, tal. Aí você já ia lá, alocava e trazia para sua casa para assistir as porcarias dentro de casa. Hoje não. Você pega o celular aqui, ó. Se você deixar, entra todo tipo de imundície dentro dos seus olhos. Você vê tudo. Todo tipo de prostituição, todo tipo de filme pornográfico, de todas as espécies, você pode assistir num pequeno celular. Ou até dentro da sua casa, numa Smart TV, né? Não precisa você ir mais para dentro do cinema, ou locar. Às vezes a pessoa fica com vergonha, tinha até aquelas partes separadas assim, para você locar filmes, né? Porque para as pessoas não ficarem envergonhadas. Hoje não, dentro da sua casa você liga uma TVzão lá grande e vai ver o filme que você quiser. Só que eu ouvi um certo comentário de um neurocirurgião. Ele falou uma coisa interessante sobre a questão da prostituição, na questão das pessoas que são viciadas em pornografia. E ele explicou cientificamente, não é espiritualmente, cientificamente. Ele falou assim, olha, existe em nós um hormônio chamado dopamina, é chamado o hormônio da felicidade. É aquilo que nós alcançamos quando nós temos prazer sexual com a nossa esposa, com a sua esposa, tem o prazer sexual. A dopamina ela é uma das responsáveis pela alegria do prazer sexual. Só que ela tem uns níveis, né? E o nível num relacionamento entre marido e mulher é um nível básico. Agora, quando você vai, expõe os seus olhos diante de uma TV ou diante de um celular, ou qualquer instrumento, e vê um filme pornográfico, ali como eles querem vender um produto, eles colocam muita dopamina ali. É uma dose cavalar. É igual uma pessoa que usa droga e injeta demais, né? E tem uma overdose de droga. Então, é assim quando você se expõe a um filme pornográfico. Você assiste um filme de sexo explícito. O que acontece? É uma overdose de dopamina no seu organismo. E aí que faz com que você fique totalmente viciado naquilo. E aí o que acontece? Por isso que muitos casamentos são destruídos. Por quê? Porque a sua mulher já não te satisfaz mais.
seu marido não te satisfaz mais, porque o que você está se expondo é numa dose muito cavalar, muito forte, e você, aquele relacionamento normal de marido e mulher já não é suficiente. Aí, de repente, isso aí pode extravasar para fora. Você vai procurar outros relacionamentos, outros parceiros, outras parceiras, para ter relacionamentos extraconjugal. Aí vem o adultério, porque você não está mais satisfeito, porque é como se você estivesse realmente dominado com a droga, e realmente é uma droga. Então, por isso que o alerta divino imperativo é radical, fugir. O Espírito Santo sabe a nossa natureza, por isso que ele manda que fuja. Então não permite nem que dê espaço, não permite que tome seu espaço, né? A gente tem que tomar todo tipo de cuidado. Eu fico observando crentes que quer ter liberdade com mulheres que não é dele, né? Quer abraçar, quer dar beijinho, tá, meu irmão. Outra coisa também, às vezes, quando a pessoa se mete a esses filmes, mesmo que ele não chegue a pegar outro parceiro, mas um dos cônjuges costuma querer submeter aquela pessoa a fazer coisas totalmente fora, né, da prática sexual normal, né, para conseguir alcançar essa dopamina que ele viu ali através daquela plataforma, daquele filme. E o segundo espiritual vai falar sobre disciplinas espirituais. Agora vamos falar sobre disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumento do pecado. Não é só isso. É preciso apresentá-los a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6, 12, 13. E culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Por meio do corpo é que praticamos a mais importante disciplina da nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, o estudo da palavra, que são fundamentais para uma contínua e influente agência do Espírito em Deus e em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós seu fruto, nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração como penhor de nossa eterna redenção. Romanos 12, versículo 1, vai falar muito bem sobre isso. Eu acho interessante esse texto. Fala sobre o nosso corpo, como apresentar a ele diante do Senhor. Romanos 12, verso 1, diga assim, olha Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos se entrelaçam, por quê? Porque Paulo começa com um rogo. O que é um rogo? É um pedido, uma súplica humilhante. Paulo está dizendo assim: eu gostaria, pela compaixão de Deus, que vocês pegassem os seus corpos e apresentassem diante de Deus como um culto vivo, um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto nacional. Use esse corpo para adorar a Deus. Use esse corpo para servir ao Senhor. E ele falou assim, e quando você fizer isso, esse corpo vai estar tão entrelaçado com Deus, vai estar tão pronto a servir a Deus, que ele não vai se conformar com esse mundo. Ele não vai aceitar a pecaminosidade. Tem pessoas que olham para o homossexual, olham para a prostituta e acham aquilo engraçado, ri. Mas quando você tem esse relacionamento íntimo com Deus e apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, você, quando olha para uma prostituta, você sente verdadeiramente que tem que ganhá-la para Cristo, porque aquilo não é a vida que o Senhor permitiu para ela. Quando você vê um homossexual, a mesma coisa. Em vez de você debochar, achar engraçado aquela forma, o trejeito dele, você vai sentir desejo de ganhá-lo para Cristo. Por quê? Porque você sabe que não foi para aquela natureza, não foi para a prostituição que a menina foi feita, não foi para o homossexualismo que aquele rapaz foi feito. Eles têm que conhecer Jesus, então você vai sentir esse desejo. E aí, quando você, essa pessoa que realmente apresenta o seu corpo para fazer a obra do Senhor, você vai estar debaixo disso que o comentarista falou, de jejum, de oração, de meditação e leitura da palavra. Porque o crente, quando ele está voltado para a palavra, em oração contínua, jejuando, buscando a presença do Senhor, ele sente esse desejo de fazer essa obra. Ele vê o tempo todo a obra de Deus para ser feita. Ele olha para a pessoa e sabe que se ganhá-la para Jesus, ele vê o seu colega, ele chega. Mas quando ele fica todo voltado para entretenimento, para agradar o seu corpo, para alegrar seu corpo com os prazeres momentâneos e mundanos, isso não vai dar a ele desejo nenhum de ganhá-los, de preocupá-lo. Na verdade, vai achar isso engraçado, bizarro, mas não vai fazer nada em favor disso. Por quê?
porque no seu coração não está, o seu desejo não está para isso, né? Então, olha, jejum, oração, estudo da palavra são fundamentais para uma contínua e influente agência do Espírito em nosso interior. É por isso que o Salmo 1, o primeiro Salmo, vai falar sobre isso. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Notou como é que é o texto? São 3 verbos ali, que ele não ouve o conselho ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele está falando de degraus que vai fazendo a pessoa declinar no pecado. Primeiro ouvir o pecador, depois se deter, parar no caminho, depois se assentar. Aí você já está na mão do pecado, você está dominado pelo pecado. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você medite na lei, tenha prazer na palavra dele. E uma vez tendo prazer na palavra do Senhor, nada disso vai te apegar, nada disso vai te impedir de fazer a boa obra do Senhor e deixar que o fruto do Espírito se produza em si para capacitar você a servir a Cristo. Quanto mais você busca Deus, ora a Deus, jejua, você vai mais se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te capacitar através do seu fruto. Para quê? Para que você seja um instrumento do Senhor onde que você passar. Onde que você estiver, você é um tabernáculo vivo. Não precisa de mais ninguém. Só você ali já é suficiente. Lembra de Filipe? Saiu de Jerusalém, ele sozinho fez uma grande obra. E no capítulo 8, versículo 8, eu falo assim: e ali foi grande alegria naquela cidade por causa de um homem cheio do Espírito Santo. Esse é o subtal para nos dizer assim: a disciplina corporais é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo. Tratá-lo sem o devido cuidado. O Espírito Santo tratá-lo sem devido. Vou voltar aqui que eu fiz a confusão aqui. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo, tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a qualidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo de falta de moderação, de falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descansos, especialmente o sono. O exercício físico também são importantes. Cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios da saúde preventiva e curativos disponíveis. Irmãos, esse tópico aqui ele vai falar sobre o corpo, os cuidados, né? A disciplina. E quem já não ouviu, irmão Gerner, né? Muitas pessoas falam muito dos crentes, que nós não bebemos bebida alcoólica, né? E às vezes tem esse jargão, né? Que crente come muito aí. Mas nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o nosso corpo. E às vezes, irmãos, nós não temos o devido cuidado. O nosso corpo, ele o sentimento natural do corpo não são, às vezes, não são pecaminosos, mas é viciado pelo poder do pecado, que está na nossa natureza caída. A disciplina do corpo passa necessariamente pela disciplina do sentido, dos instintos e dos exemplos bem claros para nós entendermos. Está em Jó, capítulo 31, que diz: fiz o concerto com os meus olhos como, pois, fixaria numa virgem? Aqui Jó, quando ele foi acusado pelos seus amigos, né, de ter feito vários tipos de pecado, eles falavam que ele tinha roubado a viúva, enfim. Ele vai e traz a sua defesa, diz: eu fiz um concerto com os meus olhos. Irmãos, o nosso corpo, o cuidado do nosso corpo, ele envolve todo o nosso ser, envolve visão, olfato, né? Tato, envolve todas essas coisas.
Porque às vezes, irmãos, nós, principalmente nós crentes, nós temos uma dificuldade, às vezes. Às vezes nós achamos que todo problema é espiritual, né, irmão Jair? Às vezes temos uma doença, não, é espiritual. Irmão, nós temos que entender que nós temos as doenças físicas, né? Nós temos as doenças normais. Tem gente que até acha que crente, irmão Jair, não doece. Tem gente que acha que só porque nós somos servos, tem muitas pessoas que acham que quando um servo é doente, eles têm pecado. Irmão, nós temos as doenças do mundo, porque nós estamos num corpo pecaminoso, nós estamos no corpo, nosso corpo é frágil. Paulo diz que nós temos um tesouro, né, dentro do vaso de barro, irmãos. O nosso corpo é frágil. E como o título já diz, disciplina corporal. Irmãos, às vezes nós dormimos mal. Tem pessoas que ele dorme ali 4 horas por noite, 3. A maioria de nós não vamos no médico, irmãos. Deixamos para ir no médico quando estamos mais velhos. Não fazemos, nós devemos fazer como é que fala? Um check-up antes de adoecer, que eu esqueci o nome, antes de adoecer. Preventivo, isso, check-up preventivo. Devemos ir no médico, fazer um check-up preventivo. Nós não fazemos isso, esperamos adoecer para depois tratarmos. Sendo que se nós fizéssemos um check-up preventivo, evitaríamos de muitas enfermidades, irmãos. Muitas das vezes, eu tenho uma irmã que ela é personal trainer. Ela chama muito a minha atenção. Ela fala assim: Leia, nós devemos fazer o exercício, irmão, Leia. Pelo menos meia hora, nós não fazemos isso. Comemos de forma errônea. Comemos muito tarde, jantamos comida pesadíssimas, irmão. Que nos atrapalha o sono. Nos atrapalha entrarmos no sono profundo. Às vezes a barriga está muito cheia. Mas outra coisa, irmãos, que nós estamos muito em falha com o nosso corpo. Nós, às vezes, tem muitas pessoas que levam esse corpo a drogas, irmãos. Tem pessoas que no corpo usam drogas pesadíssimas. Às vezes a pessoa é viciada em remédio. Tem gente que ele não está tão doente, mas ele é viciado em remédio. A Bíblia diz assim, em Salmo 101, não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviaram, nada se me pegará. Davi aqui, ele fala isso porque ele começou a ter depressão, começou a adoecer quando ele peca, né, irmão Jair? Ele no Salmo 51, quando ele faz aquela tragédia que ele acaba com a sua vida porque ele se envolve por causa da concupiscência dos olhos, não é isso? Ele vê aquela mulher tomando banho, em vez dele estar em frente da batalha, e ali ele cobiça, né? Ou seja, concupiscência dos olhos, ele cobiça a mulher que não era dele, a mulher de Urias, né? E ali ele se deita com essa mulher, e ali ele não acha bom não, e ele manda, e no final todo mundo sabe o desfecho, ele manda uma carta com o próprio Urias, ali aquele homem é morto, e ali depois ele tenta, né? Resolver as coisas, mas ele entra em uma grande depressão, ele fica deprimido, por quê? Porque é um pecado que ele havia cometido e não confessado, né? Então, às vezes, sim, nós temos depressão, às vezes nós temos tristeza, que às vezes essa tristeza, essa depressão, ela é fruto de um pecado escondido. Uma vez eu vi uma irmã dando testemunho na igreja, um dia numa festa lá, que ela tinha tentado abortar a criança, e aquilo, mesmo a criança já grande, aquilo estava dentro do seu peito. Então, ela precisou tirar aquilo, né, para que ela tivesse paz. Então, é por isso que Davi fala aqui, no Salmo 101, não porei coisa diante dos meus olhos, porque ele sabia muito bem a consequência de que é colocar coisa diante dos olhos dele. Meu Deus, estou meio perdido aqui. O fato de palavras, nós sentimos muitas das vezes as enfermidades. Às vezes essa enfermidade ela vem em prol de pecado, mas muitas das vezes também ela pode vir de falta de cuidar do corpo. Eu estava pesquisando
E alguns historiadores estavam dizendo assim, que há uma enfermidade que dá na genitália masculina, que é causa de morte, irmão Gé. E que era uma coisa simples, porque muitos homens não gostam de tomar banho, irmão Gé. Banho. Se tomasse um banho, já melhoraria. Eu já conheci casos de pessoas que não gostavam de casal, que chegava a ter brigas por causa que o outro não queria tomar banhos, irmão. Banho, nossa, banho é uma coisa tão simples, irmão. Né? Jogar uma água no corpo, passar um sabão no corpo. Eu não vou falar sobre todo sentido, vou falar um pouco sobre o tato. O tato é outro sentido que manifesta por meio do corpo. A Bíblia fala muito das mãos, né, que nós usamos para abençoar. Mãos que abençoam. Mãos diligentes, que está em Provérbios 10, 4. Mãos que sustentam, que está em Mateus 4, 14 e 31. Mãos que curam, que está em Marcos 16. Mãos que intercedem, que é o que mais nós queremos, nós intercedemos, colocamos as nossas mãos, que está em 1 Timóteo, capítulo 2, 8. Mãos que adoram. Irmãos, nós usamos todo o nosso ser, todo o nosso corpo, como mão, pé, olfato, tudo em prol do reino, em prol do reino de Deus, porque tudo isso faz parte do nosso corpo, faz parte desse corpo aqui. E eu sempre vou repetir todas essas lições, que se eu puder, tudo que fizermos, tanto para o bem, tanto para o mal, nós fazemos neste corpo. E vamos falar um pouco sobre os nossos pés, que está em Hebreus capítulo 12. Fazei veredas direita para os vossos pés, para que para aqueles que manquejam, não desvie inteiramente, antes seja sarado. Isaías capítulo 42 diz assim também: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conhecê-los. Ei o caminhar por veredas que não conheceram. Tornareis as trevas em luz perante ele, e as coisas tortas farei direitar. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Eu vou parar aqui, porque não dá tempo de falar todos os versículos que falam sobre o corpo, né? Mas espero que os irmãos tenham entendido que é esse corpo que nós temos que chegar até a presença do Senhor, né, para a nossa salvação ou para a nossa perdição. E a conclusão, vamos para a conclusão, que vai nos dizer assim: o corpo eu já estou meio perdido. Conclusão: o corpo e mente saudável nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira equilibrada, como o templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu vou deixar, só para não ficar nas minhas palavras, eu vou deixar Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, o nosso Deus aqui já fala que nós devemos amá-los de todo o nosso corpo, né? Não é só o coração. Deus quer nós por inteiro, né? Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Amém? Amém. Estamos encerrando mais um vídeo, né? E mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem e possam curtir o nosso vídeo, se inscrever também no canal e não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Dessa lição nós fazemos aqui apenas subsídio, mas é interessante que você esteja na Escola Dominical e possa, né, aplicar aquilo que nós podemos, né, passar para vocês aqui, possa ajudar não só o professor como o aluno. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.